Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. De repente você pode ler uma versão que se refira a outro nome, mas o contexto é o mesmo. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também destes. Você acredita que o mundo aí fora está melhorando ou piorando? Piorando. Só que vê se você entende. O mundo não são as pedras, um pedaço de terra. O mundo não é aquilo que nós vemos no sentido material. A floresta, as pedras. O mundo em si são as pessoas que vivem nele. E quem está a piorar é o ser humano. Infelizmente. Nós começamos a ler aí o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. Então, a cada dia que se passa, o ser humano está mais distante de quem? Imagine você. Por que o mundo está a piorar? Por quê? Se eu estou na luz, está escrito que quem estava em trevas viu grande luz. E se achegou à luz e foi iluminada por ela. Eu e você estávamos aonde? Nas trevas. Nas trevas da mentira, da idolatria, do vício, da perturbação, dos hábitos, dos costumes, das tradições. Nós éramos cegos, guiados pelo ódio, guiados pela raiva. Nós éramos movidos pelo impulso. O que nossas emoções mandavam, o que nossas emoções diziam, nós primeiro fazíamos, depois a gente pensava, e depois se arrependia pela besteira que fez. Nós éramos cegos. Mas quando entramos por aquela porta, nós recebemos o evangelho da paz. Lâmpada para os pés, disse a palavra. A lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, diz o Senhor. Então nós começamos a entender as coisas. Tudo começou a ter sentido. Quando você chegou sexta e viu o demônio manifestar, você falou, e o demônio fala, eu fui pago para destruir, é eu que coloco esse vício, esse ódio. Você começa a entender que aquele problema é alimentado por um mal, que aquela ideia é alimentada por um mal. Então você começa a entender que a tua luta, ela não é física, ela é o quê? Espiritual. Enquanto eu ficar ou viver, enquanto eu escolher o pecado, eu não posso andar de mão dadas com quem? Com Deus. Porque não tem como andar com mão. Vem aqui, por favor. Eu não posso andar de mão dada com Deus. Oi, Jesus. E aí, diabo? Dá um exemplo, tá? Certeza. É ou não é? Jesus, me abençoa, Jesus. Ai, diabo, aquela mentira lá eu falei forte, hein? Tem como servir a dois senhores? Então, quando me foi revelada a palavra de quem? Aí eu, sai para lá, diabo, está amarrado. Quero você mais não, eu quero é Jesus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Você acha que anda com Deus como? De mãos dadas. Hoje eu sou luz no mundo. Você vê que quando a pessoa aceita Jesus, se entrega por inteiro, até o semblante dela muda. Quando o diabo sai de dentro da pessoa, quando as ideias do diabo saem da mente, até o semblante muda. A ponto das pessoas falarem, poxa, você está diferente, hein? Você está com brilho. Aí você até... Você está diferente. É Jesus. Porque outrora você era a mesma. Desculpe, outrora você tinha até menos idade. Mas parece que você está até mais velho. É ou não é? A vida com Deus até rejuvenesce. Então, o mundo está ruim porque as pessoas estão longe de Deus. E quanto mais longe de Deus elas estiverem, mais perto do diabo elas estarão. E quanto mais perto do diabo elas estiverem, mais em trevas elas estarão. E quanto mais trevas estiver dentro delas, mais ruim.
será o estado interior dessas pessoas, ou ruim será o estado delas. Qual é a primeira coisa que impera no coração das pessoas que estão longe de Deus? Olha a primeira coisa. Pois, versículo 2, os homens serão o quê? Os homens serão egoístas. Por quê, hein? Por quê? Olhe para cá. Quem conhece os 10 mandamentos? Qual o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É a haste principal. E a haste é horizontal, né? Amarás o teu próximo como a ti. Olha que coisa interessante. O primeiro fruto do Espírito é amor. Veja que Deus tem as suas características e o diabo tem a dele. O caráter de Deus é o amor, é o dar. Por isso que ele amou o mundo de tal maneira que deu o próprio Filho. Deus entregou Jesus por mim, sem a menos eu aceitá-lo. Eu nem existia. E nasci na ignorância, como diz aquela canção, em pecado me concedeu a minha mãe. Nasci na ignorância, mas o Senhor já tinha morrido por mim, mesmo eu estando no pecado. Isso é dar. Deus deu o Filho. E Ele tem dado. Mas qual é a feição do diabo? Egoísmo. Estou nem aí. Você vê que as pessoas que estão perto do diabo, elas são frias. As pessoas endemoniadas, elas são o quê? Frias. Já viu as pessoas quando cometem um crime? Elas são o quê? Eu lembro o repórter entrevistando uma jovem que matou o pai. Mas você não se arrepende? Nem um pouco. Se pudesse, matava de novo. Que isso? Por quê? Ela está cheia de quê? Grandes trevas está dentro daquela mulher. A pessoa é fria. A primeira característica do diabo é o egoísmo. Por isso que o primeiro sinal de quem recebe o Espírito Santo é querer ganhar alma, é querer ajudar, é querer falar de Jesus, é querer fazer com que as pessoas saibam quem é Jesus e conhecer o mesmo caminho que ela conhece. E a característica do inferno é o quê? Egoísmo. Você vê que isso começa dentro da sua casa. De repente você tem um marido egoísta, um filho egoísta, um pai egoísta, que não está nem frio, fria, uma pessoa indiferente. Como é que pode? Porque ele está cheio de trevas. Por isso que nós vamos salvá-los. Agora, olha só, a segunda coisa que o diabo promove dentro de uma pessoa que está em trevas. Os homens serão egoístas e depois avarentos. O que é a avareza? O apego, o amor às coisas materiais. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu lembro de uma senhora que falou assim: pastor, eu saí com o carro do meu marido, arranhou, meu Deus, ele só faltou me matar. Ele limpa o carro de manhã, limpa o carro no final do dia. O coração dele está naquele carro. Morre e fica tudo por aí. A outra falou: pastor, nós somos em 4 irmãos. Tem um irmão meu que já ameaçou matar o outro por causa de partilha. Coitada da mãe e do pai. Pensou que estava deixando uma garantia de futuro, mas não sabia ela que aquilo ali ia virar o quê? A razão de guerra. O ser humano está apegado às coisas. Agora você entende porque há uma desafeição tão grande em relação à oferta, que eles chamam de quê? Dinheiro. Vamos pensar. Eu pedi oferta, não pedi? Você foi obrigado a dar? Nós damos um envelope para a pessoa que quer fazer um voto com Deus. A pessoa é obrigada a pegar? Quem já pegou? Qual a garantia que você vai trazer? É a tua fé e o teu temor a quem? Se nós quiséssemos o teu dinheiro, a gente ia cobrar na porta da sua casa. Mas por que o diabo tem tanta raiva da oferta? Porque a oferta é o sangue da obra de quem? Porque a oferta representa o próprio Jesus. O diabo odeia a oferta porque foi a oferta de Deus que derrotou ele na cruz. Porque Jesus foi a oferta de quem?
Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado, o último Cordeiro. Porque antigamente o pecado era transferido para o animal. Se colocava a mão na cabeça do animal, na cabeça da pessoa, se transferia o pecado e matava aquele animal. Queria pagar o pecado daquela pessoa. Só que Deus enviou Jesus como o último Cordeiro que tira o pecado. Todo que o aceita na sinceridade, o sangue de Jesus lava ela do pecado. Então, o segundo sinal é o quê? Avareza. Olha só. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha só. O que acontece com as pessoas que estão longe de Deus? Elas vivem de religião. Elas alimentam o ódio, a mágoa. Elas desobedecem a Deus. Mas elas trazem na sua feição a forma de piedade. Quando vem Semana Santa, todo mundo vira santo. Ah, meu Jesus. Ah, quem até se benza, ó Deus. Eu amo Jesus, Deus me sabe. Quer dizer, a pessoa tem até forma de quê? Olha, eu oro todo dia. Olha, eu leio minha Bíblia, eu rezo. A pessoa, ela traz consigo a forma de piedade. Ela tem uma tradição, um costume. Ela diz crer em Deus. Mas ela nega isso com a vida que ela está vivendo. Uma vida distante de quem? Distante da vontade de Deus. E o que Deus quer de você nessa noite? O que o Espírito Santo quer agora de você? Que você que percebe que de repente está aqui dentro, mas você ainda está em quê? Em trevas. Você está permitindo que esse mundo te influencie. Você está dividido entre dar as mãos a Deus e as mãos ao mal. Por isso que dentro de você há um desassossego, há uma inquietação dentro de você, um vazio. Porque Deus não pode habitar onde habita o pecado. Quando o Espírito Santo habita no ser humano, a maior característica disso não é a paz que ela sente na hora da busca, não é aquele gozo que ela sente na hora da busca. A maior característica de uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus, sabe qual é? A certeza que ela traz que Deus é com ela. Pode vir o que vier, ela pode passar pelo vale da sombra da morte, ela pode passar pelo inferno, ela pode até chorar, mas ela não se entrega. As forças dela se renovam, cansada, mas não desanimada, perseguida, mas não abatida. Ela se agarra, ela se volta para Deus. Quanto mais problema vem, mais ela se volta para Deus. Já a pessoa vazia é o contrário. Quanto mais problema vem, mais ela se distancia de quem? Fica indiferente. Ah, não vou mais não está adiantando, Deus não olha para mim. Ela pensa o contrário, porque ela não tem a mente de quem? De Cristo. O que Deus quer agora de você? Que você peça perdão pelos seus pecados. Você que ainda percebe que o mundo, as trevas estão em você. Você confesse com teus lábios os teus pecados. E você faça um voto com Deus: Senhor, eu vou andar de mão dadas contigo a partir de hoje. Eu vou sair por aquela porta e eu vou viver uma nova vida. Se você quiser batizar, domingo a gente batiza você. Mas só em você tomar a decisão, tua vida já está na mão de Deus. Mas não sai por aquela porta com essa raiva, com esse vício, infiel a Deus, alimentando esse ódio, a promiscuidade, o pecado, a impureza, seja lá o que for. Sai daqui decidido a agradar a quem? Em nome de Jesus. Quem deseja isso? Fique de pé.